Boa noite a todos. Que Deus abençoe você nesta quarta-feira. Quarta-feira de restauração. Hoje é dia 13 de janeiro e temos uma palavra de vitória para você, de ânimo, de encorajamento. E eu quero ler no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 41, versículo 10, um capítulo muito conhecido, um versículo muito pregado, até mesmo orado, que diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E o tema para esta noite é: não tenha medo. Não tenha medo. Há inúmeras expressões na Bíblia. Deus dizendo: não temas, ou não tenha medo, ou não se atemorize. Que Deus restaure a nossa coragem. Que Deus restaure a nossa fé, a nossa ousadia. Amém? O contexto desta passagem, que nós lemos aqui, Isaías 41, 10, fala sobre como Deus haveria de julgar as nações, mas preservar o remanescente fiel de Israel. Este capítulo 41 de Isaías está dentro de uma seção do livro do profeta que é chamada, na tradição judaica, de livro de consolação. Isso porque esta seção do livro do profeta Isaías registra as palavras de consolo do Senhor, através de Isaías, a uma remanescente judeu que enfrentava as dificuldades, o difícil período de cativeiro babilônico. A declaração de Deus dizendo: não temas, ou não tenha medo, como nós lemos aqui, porque eu sou com você, ou estou com você, expressa muito bem este sentido de consolo, de encorajamento, de ânimo da parte de Deus ao seu povo. Todos nós, infelizmente, temos, de certa forma, um medo, um receio, ficamos atemorizados com o futuro, com as ameaças que rondam a nossa vida, com as incertezas. O dicionário diz que medo, esse substantivo masculino, é o estado emocional provocado pela consciência de que se tem diante de alguma ameaça, do perigo, aquilo que provoca essa consciência e sensação. Isto é medo. É um sentimento. Quem nunca sentiu medo, né? É um sentimento assim de desconforto, grande inquietação em relação a algo que vai acontecer, um sentimento desagradável, a possibilidade de um insucesso, de um fracasso, temor. Tenho medo de perder o trabalho. É um comportamento repleto, saturado de covardia. Tenho medo de tomar leite com manga. Fugiu por medo de apanhar.
O medo faz parte da natureza humana. Por essa razão, eu trouxe essa mensagem a você nesta noite. Quem não tem medo do dia da manhã, de um futuro incerto, quem não tem medo de ficar doente, porque as pessoas hoje estão usando máscara, fazendo, pelo menos deveriam fazer, isolamento social, fazer asepsia nas mãos, em casa, em onde você andar, por medo do contágio, medo da doença, medo da morte. Quem não tem medo de perder o seu trabalho, sua fonte de renda, um negócio. Muitos, inclusive muitos cristãos, infelizmente, têm medo até mesmo das hostes espirituais do mal. Uns têm medo de um relacionamento, ou de perder um relacionamento, de perder uma amizade, de perder um casamento. Quem não tem medo de enfrentar um desafio muito acima da sua capacidade, até mesmo de enfrentamento? Davi viveu isso. Quando passou por um período de perseguição, de conspiração, de lutas, de incompreensões, mas ele sempre manteve uma palavra e um espírito de coragem diante dos desafios. É por isso que ele revela lá no Salmo 27, versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim, estarei confiante. É assim que nós devemos proceder. Até mesmo Moisés, quando Deus o chamou e o vocacionou para que fosse até o Egito, falar com o faraó, falar com o seu povo que estava escravizado por mais de 430 anos. Moisés relutou, não quis ir, pediu para que Deus enviasse outra pessoa, disse que não sabia falar, ficou receoso porque as pessoas não iriam acreditar nele, e muito menos no Deus que havia o enviado. Então Deus olhou para Moisés e disse assim: o que é que você tem na sua mão? Disse, eu tenho uma vara, tenho um cajado. Jogue-a no chão, disse Deus a Moisés. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Tanto é que por medo, por receio, Moisés fugiu da serpente. Diz o texto lá de Êxodo, no capítulo 4. E quando Deus percebe o medo de Moisés, ele libera uma palavra de encorajamento para ele. Uma palavra de autoridade. E é assim que Deus sempre faz, ele libera uma palavra de encorajamento. Ele afirma, confirma e reafirma a autoridade que ele nos outorgou. Deus disse para ele: pegue a serpente pela cauda. E ele pegou a serpente pela cauda, porque ouviu o que Deus mandou ele fazer. E a serpente se transformou numa vara. Ah, queridos, foi por isso que Josué recebeu uma palavra da parte de Deus. Quando foi vocacionado, indicado por Deus, para conduzir o povo de Israel até a terra de Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Sem condições, atemorizado, com receio, e mesmo conhecendo Josué, ele se sentiu impotente, com medo daquele desafio. Foi por isso que Deus disse para ele em Josué capítulo 1, verso 9,
que você conhece. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu penso que esta palavra, ela é extensiva a mim e a você. Que às vezes temos este medo, que às vezes nos apavoramos. Quando Jesus passou a noite em oração, num monte, ele deu ordem para que os discípulos entrassem no barco e fossem para outra margem. Tendo-a despedido, a multidão, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. E Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Como é que ele viu? Escuro. Tarde da noite. Eram entre 3 da manhã e 6 da manhã. Alta madrugada. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Quantas vezes, querido, o vento sopra contra a nossa vida? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Eu penso, querido, que a falta de fé nada mais é do que medo. A dúvida é uma sinalização do medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães que Jesus havia realizado. Seus corações estavam endurecidos. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Eu penso que até hoje, Deus continua ministrando nos nossos corações. Coragem. Sou eu. Não tenho medo. Não tenho medo. Há um poema de Fernando Sabino que diz assim: façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Queridos, não tenha medo de viver, não tenha medo de sonhar, não tenha medo de arriscar, não tenha medo de enfrentar, pois Deus está com você. Diga aleluia. Por isso, não tema, pois eu sou com você. É promessa de Deus. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. E eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O salmista, eu já até preguei nesse Salmo 112, certa ocasião, num contexto de oração. Eu penso que ele é muito pertinente para nós concluirmos esta mensagem de restauração.
da nossa coragem, da nossa confiança em Deus. O Salmo 112, verso 7 diz assim: que o justo não temerá más notícias. Olha que querido, que maravilha. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Então, queridos, não tenha medo. Deus está dizendo isso para mim e para você. Ele está dizendo para mim e para você, para nós não nos atemorizarmos, porque Ele está conosco, está comigo e está com você. Ele nos ajuda. Nós temos um Deus, queridos, que nos ajuda. Ele nos fortalece. E Ele nos sustenta. Glória a Deus. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Que você tenha um ano que está começando agora, cheio de coragem. Que você tenha a sua confiança em Deus restaurada. Porque esta confiança, ela será ricamente, diz a palavra de Deus, recompensada. Eu quero orar neste momento por você e com você. Coloque a mão no coração. Senhor Deus e Pai, esta palavra não foi dirigida somente ao remanescente do povo de Israel na Babilônia. Esta palavra, ela foi proclamada. Ela é proclamada a todos nós que cremos no Seu nome, Pai. Que o Senhor, com estas palavras, Senhor, possa nos dar ânimo, coragem, naqueles momentos difíceis, Pai. Quando o medo, a incerteza, a insegurança muitas vezes batem à nossa porta. O Senhor é um Deus fiel, Pai. Diz que o justo não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Que seja assim, Pai, neste ano, na vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém? Até o próximo domingo, dia 17, pela manhã, com o pastor Marcos Neri, da igreja de Nova Vida, lá do Rio de Janeiro. Ele tem uma palavra abençoada para cada um de nós. Aguardamos você, que Deus abençoe você rica e abundantemente, e uma boa noite. Amém.